Fala, galera do Verdão. Já chega junto porque hoje é dia de Palmeiras e o clima tá daquele jeito, cheio de expectativa e confiança. O time treinou forte, e o torcedor tá naquela ansiedade boa pra ver o que o Abel vai aprontar logo mais no Allianz Parque. Ontem o elenco encerrou as atividades já no fim da noite, com treino pegado, muita jogada ensaiada e um clima de foco total. A comissão técnica trabalhou firme situações de jogo, bolas paradas e até aquele momento mais leve no final, com o tradicional recreativo, mas sem perder o ritmo, porque todo mundo sabe o peso desse confronto contra o Santos. E olha, o Verdão chega para essa partida com uma missão clara: abrir vantagem na ponta da tabela. Mesmo com o desfalque do Aníbal Moreno, que está suspenso, o time segue com confiança. Abel Ferreira vai ter que mexer nas peças, mas nada que tire a força desse elenco que vem mostrando consistência nas últimas rodadas. O adversário é o Santos, e clássico é sempre clássico, mas jogar em casa, com o estádio lotado, pode fazer toda a diferença. O torcedor vai empurrar o time do início ao fim, e o Allianz promete estar pulsando. A boa notícia é que o empate entre Flamengo e São Paulo na Vila Belmiro deixou o caminho aberto para o Palmeiras disparar. O jogo terminou em 2-2, e com isso o Verdão manteve a liderança do Brasileirão, empatado em pontos com o Flamengo, mas à frente pelos critérios de desempate. Ou seja, hoje é a chance de ouro para abrir 3 pontos e se consolidar ainda mais no topo. É aquele tipo de rodada que pode pesar lá na frente, principalmente nessa reta final em que cada detalhe faz diferença. O Cruzeiro, que venceu o Grêmio ontem, também aparece colado ali, mas o Palmeiras tem uma vantagem interessante, ainda tem 2 jogos a menos. Ganhando hoje, o Verdão abre distância dos rivais diretos e mostra quem manda. A matemática é simples, mas a entrega tem que ser total. O torcedor sabe que esse grupo gosta de decisão e costuma crescer nesses momentos. Então a expectativa é alta para ver o time mostrando aquele futebol intenso, com marcação forte e transição rápida, do jeito que o Abel gosta. Agora, o que deixou o torcedor palmeirense com a pulga atrás da orelha foi a arbitragem do jogo entre Flamengo e São Paulo. Teve um lance de pênalti que ficou atravessado na garganta de muita gente. Um puxão claro de camisa dentro da área, mas o VAR e o árbitro simplesmente ignoraram. Logo depois, o Arrascaeta cai na área com um leve contato e o juiz marca pênalti pro Flamengo. Aí é complicado, né? A torcida já está cansada dessas polêmicas repetidas. Mesmo assim, o resultado acabou sendo bom pro Palmeiras, que continua soberano na liderança. E se o clima dentro de campo é de decisão, fora dele o espetáculo também está garantido. A Mancha Verde preparou um mosaico especial no setor norte do Allianz. O torcedor que for ficar por ali precisa chegar cedo, até 8h30 da noite, para participar desse momento. Vai ser bonito demais ver o estádio inteiro colorido, pulsando em verde e branco, com a energia que só a torcida do Palmeiras sabe criar. É jogo grande, é rivalidade, é emoção do início ao fim. Falando em bastidores, o Palmeiras segue mostrando que virou referência mundial não só dentro das 4 linhas, mas também fora delas. O clube foi apontado como o 49º time do mundo que mais lucrou com transferências nos últimos 10 anos. Foram mais de 3 bilhões de reais em negociações de jogadores. E o detalhe, é o único clube brasileiro a aparecer nesse ranking. Isso mostra o quanto o Verdão evoluiu na gestão e na valorização da base. Quem acompanha o Palmeiras há mais tempo sabe bem como era difícil revelar talentos antigamente. A base existia, mas não tinha estrutura, e os garotos raramente conseguiam chegar ao profissional. Hoje é o contrário. O clube é referência, com uma das melhores categorias de base do país, revelando nomes que já chegam prontos para jogar em alto nível. E não é só questão de formar, mas também de vender bem, com inteligência e planejamento. O trabalho dos últimos 10 anos transformou o Palmeiras num modelo de clube moderno, equilibrado e vencedor. Claro que nem todas as vendas agradaram a torcida. Sempre tem aquele jogador que o torcedor acha que poderia ter rendido mais, mas a média é muito positiva. E quando a gente olha para trás, dá para ver o quanto o clube evoluiu. O que antes era um setor esquecido, hoje é uma fábrica de talentos. A base sustenta o time principal e ainda gera receita milionária. Isso é gestão,
Isso é visão de longo prazo. E não é só dentro do clube que as novidades estão rolando. A entidade que regula o futebol mundial está estudando mudanças interessantes nas regras do jogo. Uma delas é colocar contagem regressiva em arremessos laterais e nos tiros de meta, para evitar ser e deixar o jogo mais dinâmico. Outra proposta é permitir intervenção do VAR em casos de segundo cartão amarelo aplicado de forma incorreta. Essas mudanças devem ser discutidas em janeiro de 2026, e se aprovadas, podem mudar bastante o ritmo das partidas. Enquanto isso, o Palmeiras também se movimenta fora do país. A presidente Leila Pereira vai estar na França durante a próxima data FIFA e deve acompanhar o amistoso entre Brasil e Tunísia. A ideia é aproveitar a viagem para resolver assuntos do clube e até conversar sobre possíveis reforços. O nome que ganha força é o de Vitor Roque, que pode pintar como novidade na lista de relacionados para o jogo contra o Vitória no dia 19, às 7h30 da noite, no Allianz Parque. Se a negociação avançar, pode ser um reforço de peso para essa reta decisiva da temporada. E para fechar essa parte, tem também o caso do Alan, que segue aguardando o julgamento do recurso no STJD. O jogador foi punido com 2 jogos de suspensão depois da expulsão contra o Fluminense, naquele lance polêmico com o Samuel Xavier. O Palmeiras entrou com efeito suspensivo, o que liberou o volante para atuar enquanto o caso não é julgado. Agora o tribunal marcou a audiência para segunda-feira, dia 10 de novembro. A expectativa é grande para ver qual vai ser a decisão e se o Alan poderá seguir jogando sem problemas. O clube também acompanha de perto o caso do Bruno Henrique, que deve ter seu julgamento nesta sexta-feira. A diretoria segue atenta, porque qualquer decisão pode impactar diretamente na disputa do título. A verdade é que o campeonato está pegando fogo e cada detalhe, cada ponto, pode definir quem vai levantar a taça no fim. O Palmeiras tem elenco, tem comando e tem torcida. Agora é entrar em campo e fazer valer a camisa. Hoje é dia de mostrar força, raça e o espírito de campeão que esse time vem carregando. E o clima no Allianz Parque já começa a esquentar desde cedo, com o torcedor tomando conta das ruas, bandeiras tremulando e aquele sentimento de que algo grande pode acontecer. O Palmeiras chega para esse duelo com o Santos com uma responsabilidade enorme, mas também com uma confiança que dá para sentir no ar. O time está focado, ciente do que precisa fazer, e o torcedor sabe que quando o Verdão entra concentrado, é difícil segurar. A atmosfera é de decisão, mesmo sendo mais uma rodada do Brasileirão, porque cada jogo agora é tratado como final. Abel Ferreira deve manter a espinha dorsal do time, mesmo com a ausência do Aníbal Moreno. O treinador confia na força coletiva, e o elenco vem mostrando que dá conta do recado. Nomes como Zé Rafael, Veiga e Endrick continuam sendo peças fundamentais nesse momento da temporada. E o garoto Endrick, aliás, tem vivido uma fase incrível. Desde que foi convocado para a seleção, parece que o moleque ganhou ainda mais confiança. Corre, dribla, busca jogo e chama a responsabilidade como se tivesse anos de bagagem. A torcida tá vibrando com cada toque dele na bola, e a sensação é de que o Allianz vai explodir quando ele marcar de novo. O adversário da vez, o Santos, chega pressionado e tentando se reerguer, o que torna o jogo ainda mais perigoso. Clássico é sempre um capítulo à parte, e todo mundo sabe que não existe favoritismo quando o apito inicial soa. O Santos vem de altos e baixos, tentando se firmar no campeonato, e vai tentar surpreender, mas o Palmeiras tem um padrão de jogo muito sólido e uma defesa que raramente dá brecha. O Everton, Gustavo Gomes e Murilo formam uma linha que passa segurança, e quando o sistema defensivo funciona, o time inteiro cresce junto. A expectativa também gira em torno de como o Abel vai montar o meio de campo. Sem o Aníbal, ele pode apostar num trio mais leve, priorizando a velocidade na transição. Isso pode dar ainda mais espaço pro Veiga e pro Dudu criarem e alimentarem o ataque. E se tem uma coisa que o Palmeiras vem mostrando é que o elenco é versátil. O técnico já testou diferentes formações ao longo da temporada e conseguiu tirar o máximo de cada jogador. Essa variação tática é um dos pontos mais fortes do time, que pode atacar de várias formas e se adaptar de acordo com o adversário. Fora de campo, o clima também é de grandeza.
A torcida comprou a ideia de que o clube vive um momento histórico, não só pelos títulos, mas pela gestão que transformou o Palmeiras num modelo de eficiência. O torcedor mais jovem cresceu acostumado a ver o Verdão brigando por taça todo ano, e o mais antigo sabe bem o quanto essa virada é significativa. A estrutura do clube, o trabalho na base, as receitas com vendas e a estabilidade financeira são reflexo de um projeto sólido que vem sendo construído com paciência e competência. E o resultado disso é visível. O Palmeiras não depende de milagres nem de loucuras no mercado. O time é montado com critério, e a base se tornou uma mina de ouro. Jogadores revelados em casa não só reforçam o elenco, mas geram lucros importantes quando chegam as propostas do exterior. Isso mostra que o Verdão entendeu o que é o futebol moderno: talento, planejamento e sustentabilidade. A base hoje é orgulho do torcedor e exemplo para outros clubes que ainda patinam nessa área. Enquanto isso, o noticiário internacional segue de olho nas possíveis mudanças que podem ocorrer no futebol nos próximos anos. A ideia de implementar tempo limite para os arremessos laterais e para os tiros de meta vem para tentar deixar o jogo mais ágil e menos truncado. Muita gente defende essa modernização, outros acham que pode tirar a essência do futebol. De qualquer forma, se for aprovado, vai mudar bastante a dinâmica das partidas, principalmente para equipes que gostam de cadenciar o jogo. A segunda proposta, sobre o VAR poder interferir em cartões amarelos incorretos, também promete gerar debates intensos. O objetivo é trazer mais justiça e evitar punições erradas que prejudiquem os times, algo que a gente sabe que acontece com frequência. Enquanto isso, no campo político do futebol, Leila Pereira segue representando o Palmeiras com protagonismo. A viagem para a Europa mostra que o clube pensa grande e quer ampliar seu alcance fora do Brasil. A presidente deve aproveitar o período da data FIFA para tratar de negócios e possíveis contratações. A especulação sobre Vitor Roque anima o torcedor, mesmo que ainda seja uma possibilidade distante. O jovem atacante é um talento raro e, se realmente pintar no Verdão, pode elevar ainda mais o patamar do ataque palmeirense. Mas o foco principal segue sendo o Brasileirão. O torcedor quer ver o time abrindo vantagem e consolidando essa liderança com autoridade. São poucos os clubes que conseguem manter o nível de desempenho que o Palmeiras vem apresentando nas últimas temporadas. Mesmo quando tropeça, o time mostra força para reagir rápido, o que é fundamental em um campeonato longo. A regularidade é o segredo, e Abel Ferreira sabe disso. Ele cobra intensidade o tempo todo, e o grupo entende perfeitamente o que ele quer. O caso do Alan também movimenta os bastidores, porque a comissão técnica considera o volante uma peça importante para o equilíbrio do meio-campo. A expulsão contra o Fluminense ainda repercute, e o julgamento pode definir se ele volta de vez ou se precisará cumprir a punição restante. Enquanto isso, o atleta treina normalmente e segue à disposição. É um jogador de pegada forte, que dá sustentação pro time e tem o respeito do elenco. O STJD tem um histórico de decisões imprevisíveis, então é esperar para ver o que vai acontecer na segunda-feira. Já o caso do Bruno Henrique segue em outra linha, mas também chama atenção. O tribunal deve definir o futuro do atacante nos próximos dias, e isso pode mexer com o Flamengo, rival direto do Verdão na luta pelo título. Cada suspensão, cada ponto perdido, pode fazer diferença nessa reta final, e o Palmeiras observa tudo com atenção. É o momento de aproveitar cada oportunidade, cada deslize dos concorrentes, e transformar em vantagem dentro de campo. O torcedor palmeirense, acostumado com emoções fortes, sabe que o caminho até o fim do campeonato vai ser cheio de desafios. Mas esse elenco tem mostrado maturidade para lidar com a pressão. O que se vê é um grupo unido, consciente do peso da camisa e do que representa defender o Palmeiras. O Allianz vai pulsar mais uma vez, com o grito da torcida ecoando em cada canto, empurrando o time para mais uma vitória. Hoje é dia de mostrar por que o Verdão é temido, respeitado e admirado. Hoje é dia de Palmeiras em campo, e quando isso acontece, o futebol brasileiro para assistir. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O clima nos bastidores do Palmeiras ficou pesado depois da declaração bombástica de Rafael Veiga. O meia,
ídolo recente, um dos pilares das conquistas alviverdes, teria decidido colocar um ponto final em sua passagem pelo clube. Em tom visivelmente magoado, Veiga teria afirmado a pessoas próximas que não se sente valorizado no Verdão. A notícia caiu como uma bomba no ambiente do futebol paulista e acendeu um alerta entre torcedores e dirigentes. Segundo apurações de bastidores, o jogador já vinha demonstrando incômodo há algum tempo com a falta de reconhecimento interno. Mesmo sendo um dos atletas mais regulares do elenco e figura central nas campanhas vitoriosas dos últimos anos, Veiga estaria insatisfeito com a postura da diretoria, especialmente em relação à valorização salarial e ao tratamento recebido em comparação a outros nomes do elenco. Pessoas próximas relatam que o meia esperava uma renovação de contrato mais condizente com sua importância técnica e liderança dentro do grupo, o que não aconteceu. Nos corredores da academia de futebol, o assunto domina as conversas. Alguns funcionários afirmam que a relação entre o jogador e a diretoria esfriou nas últimas semanas, com trocas de mensagens cada vez mais formais e frias. Há quem diga que Veiga já retirou pertences pessoais do centro de treinamento, sinal claro de que a despedida é mesmo inevitável. Torcedores, nas redes sociais, se dividem. Parte acredita que o clube deveria fazer de tudo para mantê-lo, lembrando sua trajetória marcada por gols decisivos e atuações de protagonismo. Outros, porém, veem a situação como consequência natural de um ciclo que estaria chegando ao fim, argumentando que a política rígida da diretoria sempre foi a mesma, independentemente do nome em questão. O que se sabe é que o rumor da saída de Rafael Veiga movimenta o mercado. Empresários intermediários já estariam sondando possibilidades dentro e fora do país. Um destino no exterior não está descartado, e há especulações de que clubes da MLS e do Oriente Médio monitoram atentamente o desenrolar dessa história. Em meio ao burburinho, o silêncio oficial do Palmeiras chama atenção. Até o momento, nenhum comunicado foi divulgado, mas a sensação é de que a ruptura é irreversível. Se confirmada, a despedida de Veiga deixará não apenas uma lacuna técnica, mas também emocional. Afinal, poucos jogadores conseguiram representar tão bem o espírito vencedor do clube nos últimos anos. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!